Execução de título extrajudicial. Meu nome é Zânio Roberto, é uma satisfação muito grande poder gravar esse vídeo que eu sei que vai ser de ajuda para o jovem advogado, para a jovem advogada, pessoas que estão ingressando na advocacia, muitas vezes acabaram de pegar a sua carteira e não sabem como proceder com uma execução de título extrajudicial. Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo esse curso, por assim dizer, de algo que eu fiz aqui no nosso escritório, com uma pessoa que trabalhou com a gente. Então a gente teve uma ideia de pegar tudo que eu passei para ela, colocar numa apresentação e poder passar para os demais. Primeiro passo, quando a gente vai fazer uma execução de um título extrajudicial, é criar uma pasta no computador com o nome do devedor. Então a gente vai lá, cria uma pasta e ali a gente vai centralizar todos os documentos. Quais são os documentos que nós vamos ter naquela pasta? A petição inicial, o contrato social da empresa, procuração da empresa, comprovante de endereço, procuração do advogado, título de crédito, planilha de cálculos, documentos do devedor, guia de custas, pagamento das custas e a notificação. A petição inicial, existe um modelo de petição inicial que nós utilizamos aqui no nosso escritório. Ficaria muito honrado se você me enviasse um e-mail querendo participar da minha new list e eu te mandaria essa cópia dessa petição tranquilamente, tá? Normalmente, nós atualizamos o quê? O nome, o endereço, os dados da cobrança e o telefone. Em média, nós demoramos 5 minutos para concluir essa atividade. O contrato social, toda empresa ela tem um contrato social, normalmente se tem. Esse contrato social é um documento necessário para o ajuizamento de uma ação, quando a parte autora, no caso aqui a parte exequente, é uma pessoa jurídica. Isso daqui... Normalmente as empresas que nos contratam já nos mandam e a gente já tem isso disponível, 10 segundos. Temos também que ter a procuração da empresa. Interessante fazer um discernimento entre procuração da empresa e procuração do advogado. Procuração da empresa é quem é o representante legal que vai responder pela empresa naquele determinado processo. Essa é uma procuração que precisa também ser anexada aos autos. Normalmente é enviado pelo gerente ou pelo controlador responsável. Isso demora 10 segundos para você jogar ela também lá na pasta. Precisamos ter também um comprovante de endereço da empresa, um comprovante atualizado. Note bem, um comprovante acima de 3 meses, ele já não tem validade para o ajuizamento de uma ação. Então, é sempre bom a gente analisar isso, não mais do que 90 dias. Tempo também para anexar isso, 10 segundos. E aí nós chegamos na procuração do advogado, que é a procuração que a empresa faz para o advogado. Aquela procuração ad judite, et extra, tal. A gente já tem aqui o modelo, a gente apenas altera o nome do devedor e com 30 segundos a gente já está com essa petição pronta também. E aí a gente chega no título de crédito. Note bem, tem alguns nomes aqui que não é título de crédito executivo, vamos dizer por assim dizer, mas são títulos de crédito, tá? Também conhecido como título executivo extrajudicial. Novamente, volto a dizer, boleto não é um título executivo extrajudicial, mas não deixa de ser um título de crédito. Agora, a promissória, ela é um título executivo extrajudicial. O cheque também é um título executivo extrajudicial. Um contrato de compra e venda devidamente assinado também é um título de crédito extrajudicial. E aqui cabe um parêntese para explicar na prática, para você, jovem advogado, para você, jovem advogada, qual a diferença na prática de você cobrar judicialmente um boleto ou uma promissória. Para você ajuizar um boleto, uma cobrança baseada em boleto, você não vai poder entrar com uma execução. Você vai ter que entrar ou com uma ação monitória ou com uma ação de cobrança, dependendo da situação. Essa ação de cobrança ela vai seguir aquele rito, ou seja,
Petição inicial, contestação, réplica, sentença. Quando você tem uma promissória, ou um cheque, ou um contrato, ou uma duplicata, que não estão prescritos, obviamente, você tem um título executivo. Isso dá uma celeridade muito grande para o recebimento do crédito. Por quê? Porque quando você ajuiza uma ação de cobrança, o juiz despacha mais ou menos assim: intime-se a parte requerida para que no prazo de 15 dias apresente a contestação aos fatos alegados na petição inicial, sob pena de o que ali foi requerido ser considerado como válido. Ou seja, então vai se passar um período no judiciário para que esse despacho se torne um mandato, esse mandato seja passado por um oficial de justiça, o oficial de justiça empreenda a localização do devedor, do requerido, e então faça a citação e junte nos autos. Depois que essa citação é juntada nos autos como cumprida, então essa ação ela ficou formalmente legal. Porém, o juiz vai mandar intimar a parte autora para que no prazo de 15 dias apresente uma réplica à contestação, se assim o desejar. Então é mais um período para o processo seguir. Já quando você tem uma promissória, um cheque, uma duplicata, um contrato devidamente assinado e que não estão prescritos, olha só como é que é o despacho. Quando você entra com uma ação de execução de título extrajudicial, o despacho do juiz já é diferente. Já é assim: intime-se a parte devedora para que pague o débito como ali requerido no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, etc. e tal. E no prazo de 15 dias, se ela quiser, ela pode opor os embargos à execução. Ou seja, a celeridade é muito mais alta. Então é muito importante sempre trabalhar com um título de crédito extrajudicial, ou seja, um título executivo extrajudicial. E aí a gente tem também recebe do cliente da empresa esse título de crédito e a gente joga na pasta, que demora lá em média 10 segundos. E aí a gente pega esse título de crédito e a gente vai fazer uma planilha de cálculos. Tá? Ela também é conhecida como um memorial de cálculos, é referente ao valor da dívida que o devedor tem com a empresa atualizado. Particularmente aqui no escritório, nós não praticamos juros acima dos considerados legais, apesar de que haja controvérsia em relação a isso. Cada um é cada um. Nós aqui, quando nós somos contratados por uma empresa para proceder com cobrança, a gente já avisa, a gente vai cobrar 1%, vai fazer a atualização monetária e 2% de multa, porque nós não somos instituições financeiras para cobrar juros acima disso. Todavia, não quer dizer que empresas não digam assim: não, mas eu quero cobrar os 5% que está aqui no contrato. Tudo bem, então cobra lá os 5%, está no contrato, mas aqui nós conscientizamos a empresa. Por quê? Porque pode ser que lá na frente, na execução, a parte devedora alegue juro abusivo. E existem vários julgados aí do STJ considerando que juros acima de 12% ao ano são juros para serem praticados por instituições financeiras. Cabe aí decisão, entendimento de você, jovem advogado, de você, jovem advogada, proceder conforme você acha que é melhor. Aqui nós fazemos com juro de 1% e 2% de multa e atualização. A gente, inclusive, utiliza, né, um site muito famoso aí, DR Calc, que ele tem lá um sisteminha de planilha que já faz os cálculos ali. Quando o cálculo é um pouco mais complexo, aí nós optamos por contratar e pagar os honorários para um contador. Aí ele faz o cálculo elaborado e também vai a chancela da assinatura dele. Essa planilha de cálculos, esse cálculo que a gente faz, estimando por alto, depois que você pegar a prática, com 15 minutos você já resolveu. Então você tem mais esse item lá na tua pasta. E a gente vai para os documentos do devedor. Em muitos casos, quando a empresa vende, por exemplo, moto, carro, aparelho celular, alguma coisa assim que seja parcelado
no boleto, né? Vamos dizer assim que os boletos são gerados de um contrato, normalmente o devedor, o comprador, que hoje é devedor, inadimplente, na época ele apresentou cópia da RG dele, cópia do comprovante de endereço. Então, se a empresa tem isso, a gente também solicita que ela nos mande os documentos do devedor. É muito importante conferir, né, se esses dados estão coerentes com aquilo que está, por exemplo, negativado no Serasa, para que um terceiro não venha responder por uma compra que ele não fez. O que, acreditem, muitas vezes acontece. E aí a gente entra na guia de custas. Então a gente pegou a dívida, vamos dizer que a dívida era de 10 mil reais. A gente atualizou ela, ela foi para 15 mil reais. Agora é o momento da gente, então, se a empresa não pode fazer uso do juizado especial cível, ela vai ter que fazer uso da justiça comum estadual, então ela vai ter que gerar a guia de custas para pagamento, porque não é de graça. Lá na guia de custas, aqui para nós no TJMA, vai procurar lá aonde gerar a guia de custas, vai informar se for o título executivo extrajudicial, é uma ação executiva, você vai informar o valor, vai informar a quantidade de possíveis citações rurais, urbanas, e ele vai gerar a própria guia de custas. Você enviou essa guia de custas para o dono da dívida, ele faz o pagamento das custas, devolve o comprovante com o pagamento e a guia das custas, e agora você já tem praticamente a sua execução quase que 100% realizada. Porém, tem aqui uma dica extra. Todas as vezes que nós fazemos uma execução, antes de nós gerarmos a guia de custas, antes de nós enviarmos a guia de custas para o nosso cliente fazer o pagamento, a gente nunca deixa de notificar o devedor. Tá? Então, a notificação é um documento que a empresa manda para o devedor, pelos correios, de preferência por SEDEX, com guia de recebimento, é o famoso AR. Importante notificar o devedor da mora. Então, a gente atualizou o débito, olha, o débito é esse. Antes da gente gerar a guia de custas, vamos notificar o devedor. E a gente faz o acompanhamento pelo site dos correios, até monitorar que aquela correspondência foi entregue ao destinatário. Pronto, feito isso, a gente tem a nossa ação executiva com todos os seus requisitos. Quando a gente vai falar com a empresa em um mesmo pedido, a gente solicita já a assinatura da procuração do advogado, o pagamento da guia de custas e o comprovante do envio da notificação, para a gente não ter que ficar indo e vindo em assuntos. Então, esses 3 assuntos a gente já resolve, já solicita de uma única vez. E aqui a gente fez um pequeno panorama, um resumo do que é compromisso do escritório de advocacia e do que é compromisso da empresa. Então, o que é compromisso do escritório de advocacia? O modelo da petição inicial, a procuração do advogado, planilha de cálculos, guia de custas e a notificação. Em alguns casos, a notificação sai pelo escritório de advocacia. Em alguns casos, a própria empresa entende que ela deve enviar. Para nós é indiferente. Porém, do lado direito, a gente pode conferir que a empresa precisa nos enviar contrato social da empresa, procuração do responsável da empresa, comprovante de endereço da empresa, procuração do advogado assinado, contrato social de compra, né? Na verdade, esse social aqui saiu fora, né? Seria um contrato de compra e venda, que é o título, alguma coisa assim, tá? Planilha de cálculos e os documentos do devedor. E o pagamento das custas e, se possível, se foi feita a notificação. Então, retificando, aonde está escrito aqui, contrato social de compra, entenda, o documento que comprova a dívida do devedor inadimplente. É isso aí. Isso daqui tudo, normalmente com 30 minutos, a gente já consegue estar com tudo isso também na pasta. E aí, a gente, quando a pasta estiver com todos os documentos prontos,
a gente vai fazer o ajuizamento, nada mais do que isso. Meu nome é Zânio Roberto, como eu já falei, sou advogado, sou empreendedor, esses são os meus contatos. Gostaria muito de receber um feedback seu aí num comentário. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal para que você possa nos ajudar como autor de conteúdos que realmente são relevantes para a jovem advocacia. Muito obrigado e no mais, fiquem com Deus.